A funcionária gestante. Artigo 198. A funcionária gestante será concedida licença de 180 dias com vencimento ou remuneração, observado o seguinte: inciso 1. A licença poderá ser concedida a partir da 32ª semana de gestação, mediante documentação médica que comprove a gravidez e a respectiva idade gestacional. Inciso 2. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante a apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Inciso 3. Durante a licença, cometerá falta grave a servidora que exercer qualquer atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar. Parágrafo único. No caso de natimorto, será concedida licença para tratamento de saúde a critério do médico, na forma prevista no artigo 193. Seção 5 da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 199. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge e de parentes até segundo grau. Parágrafo 1º. Provar-se-á a doença em inspeção médica na forma prevista no artigo 193. Parágrafo 2º. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos ou remuneração até um mês e com seguintes descontos: de 1/3 quando exceder um mês até 3, 2/3 quando exceder até 3, de 3 a 6. 3. Sem vencimento ou remuneração do 7º ao 20º mês. Parágrafo 3º. Para os efeitos do parágrafo 2º deste artigo, serão somadas as licenças concedidas durante o período de 20 meses, contado da primeira concessão. Seção 6. Da licença para atender a obrigações concernentes ao serviço militar. Artigo 200. Ao funcionário que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional, será concedida licença sem vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante comunicação do funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documentação oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente o exercício, sob pena de demissão por abandono do cargo, se a ausência exceder a 30 dias. Parágrafo 3º. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do da sede, os prazos para apresentação serão os previstos no artigo 60. Artigo 201. Ao funcionário que houver feito curso para ser admitido como oficial da reserva das Forças Armadas, será também concedida licença sem vencimento ou remuneração durante os estágios previstos pelos regulamentos militares. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 202. Depois de 5 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares pelo prazo máximo de 2 anos. Parágrafo 1º. Poderá ser negada a licença quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3º. A licença poderá ser gozada parceladamente a juízo da administração, desde que dentro do período de 3 anos. Parágrafo 4º. O funcionário poderá desistir da licença, a qualquer tempo, reassumindo o exercício em seguida. Artigo 203. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido, antes de assumir o exercício do cargo. Artigo 204. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 5 anos do término da anterior. Seção 8. Da licença à funcionária casada com o funcionário
ou militar. Artigo 205. A funcionária casada com funcionária estadual ou com militar terá direito à licença, sem vencimento ou remuneração, quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Parágrafo único. A licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Seção 9. Da licença compulsória. Artigo 206. O funcionário ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível poderá ser licenciado enquanto durar essa condição, a juízo de autoridade sanitária competente e na forma prevista no regulamento. Artigo 207. Verificada a procedência da suspeita, o funcionário será licenciado para tratamento de saúde na forma prevista no artigo 191, considerando-se incluídos no período da licença os dias de licenciamento compulsório. Artigo 208. Quando não positivada a moléstia, deverá o funcionário retornar ao serviço, considerando-se como de efetivo exercício para todos os efeitos legais o período de licença compulsória. Seção 10 da licença-prêmio. Artigo 209. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90 dias, em cada período de 5 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Parágrafo único. O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais e não acarretará desconto algum no vencimento ou remuneração. Artigo 210. Para fins da licença prevista nesta seção, não se consideram interrupção de exercício, inciso 1, afastamentos enumerados no artigo 78, excetuado o previsto no item 10 e, inciso 2, as faltas abonadas, as justificadas e os dias de licença a que se referem os itens 1 e 4 do artigo 181, desde que o total de todas as ausências não exceda o limite máximo de 30 dias no período de 5 anos. Artigo 212. A licença-prêmio será concedida mediante certidão de tempo de serviço independente de requerimento do funcionário e será publicada no Diário Oficial do Estado nos termos da legislação em vigor. Artigo 213. O funcionário poderá requerer o gozo da licença-prêmio. Inciso 1. Por inteiro ou em parcelas não inferiores a 15 dias. Inciso 2. Até o implemento das condições para aposentadoria voluntária. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade competente 1. Adotar, após manifestação do chefe imediato, sem prejuízo para o serviço, as medidas necessárias para que o funcionário possa gozar a licença-prêmio a que tenha direito. 2. Decidir, após manifestação do chefe imediato, observada a opção do funcionário e respeitado o interesse do serviço, pelo gozo da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente. Parágrafo 2º. A apresentação de pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo, implicará perda do direito à licença-prêmio. Artigo 214. O funcionário deverá aguardar em exercício a apreciação do requerimento de gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. O gozo da licença-prêmio dependerá de novo requerimento, caso não se inicie em até 30 dias contados da publicação do ato que o houver autorizado. Capítulo 3 da estabilidade. Artigo 217. É assegurada a estabilidade somente ao funcionário que, nomeado por concurso, contar mais de 2 anos de efetivo exercício. Artigo 218. O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, assegurada ampla defesa. Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo.
ressalvando-se à administração o direito de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual padrão, de acordo com as suas aptidões.